Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com a tua vida. Estamos aqui para mais uma gravação, mais uma transmissão de um texto da Escritura Sagrada. Como de costume, já vamos pedindo aí para você ir compartilhando essa transmissão aí no teu Facebook, nos grupos de WhatsApp, para as pessoas que você entende aí que estarem precisando ouvir uma mensagem de edificação para a vida delas, né? O tema da nossa live de hoje é decisões particulares não existem, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que tomar decisões em momentos de emoção, em momentos que você está com a sua emoção aflorada, com os nervos à flor da pele, pode ser prejudicial não só para você, mas para todos à sua volta e até, em certos casos, para gerações seguintes, né? Para seus filhos, seus netos, né? Dependendo da gravidade da decisão, pode afetar muita gente e sem volta, né? Decisões particulares não existem ao tema, não existem. O texto é Gênesis capítulo 16, estaremos lendo do verso 1 ao 6. Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 6. Relembrar aí que essas lives ficam apenas 30 dias, tá? No Facebook, após isso o próprio Facebook deleta. Então, ao final dessa live, como você que já nos acompanha já sabe, né? Ao final dessa live, o link para o nosso canal no YouTube estará disponível aí nos comentários, tá? Aqui da transmissão pelo Facebook. Dito isso, então, você que tem aí sua Bíblia, é sempre importante acompanhar, para que a gente esteja aí na mesma linha de raciocínio, que você tenha aí o texto em mãos, é muito importante. Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 6. Passemos a ler. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. É uma história um tanto pesada, né? E antes de partir aí para a explicação dessa história e posteriormente para a aplicação, sempre gostamos de ressaltar que aqui não é um estudo bíblico, né? Fazemos leituras mais simples para que seja possível aplicar e trazer aí conhecimento, trazer lições para os nossos dias, né? É importante dizer, antes de começar essa explicação, que nem tudo que está escrito na Bíblia, na Escritura Sagrada, nem todas as histórias narradas, as pessoas agiram de acordo com a vontade de Deus, né? Muitas vezes alguém tem uma visão muito superficial. Se está na Bíblia, então está certo. Se toda a história que está escrito ali é porque Deus estava de acordo? Não. Tá? As ordenanças, os mandamentos, sim, todos valem aí para nós até os dias de hoje. Agora,
principalmente o Antigo Testamento, o começo do mundo narrado, né? Existem histórias muito vergonhosas, muito tristes, muito difíceis, que são basicamente a prova do que acontece quando nós tomamos decisões, atitudes, vivemos da maneira que bem entendemos e, posteriormente, né, também são relatadas as consequências disso. Então, quero fazer essa introdução para não ficar nenhuma dúvida, né? Essa história que estamos narrando aqui foi resultado de atitudes de pessoas que não estavam seguindo o direcionamento de Deus, né? E tratando ainda dessa temática de decisão, vamos então explicar o contexto. O que estava acontecendo aqui? Para você entender bem essa história, fica aí como lição de casa, um capítulo anterior, o capítulo 15 de Gênesis, né? No capítulo 15, o Senhor promete um filho a Abrão, né? Um dos patriarcas, um dos nomes mais conhecidos aí, né? da narrativa bíblica, né? E Deus promete um filho para um homem que já estava avançado em idade, né? Ele e sua esposa também já estavam ali, já estavam, né? Os dois avançados em idade, né? E Abraão não desconfia de que o Senhor poderia fazer todas as coisas que ele determinasse, mas o tempo passa, muitas vezes alguma coisa que realmente vai acontecer na nossa vida demora até para a gente ser testado, ser provado, como quem diz, né? Se cair na mão dele muito cedo, é fácil ter fé assim, né? Demorando um pouquinho, vamos ver até onde vai essa fé. Qual a qualidade dela, né? Se ela é verdadeira, né? Enfim. E a promessa desse filho demora, né? Para esse casal. E aqui entra a decisão sem pensar, né? No próprio capítulo 15, o Senhor chama Abrão para conversar, né? O texto de hoje é o 16, mas a gente precisa explicar aí a origem de tudo o que aconteceu, né? No capítulo 15, antes de acontecer essa eu diria uma fatalidade, né? uma situação bem séria, de uma fuga da vontade do Senhor, o Senhor conversa, como era de costume, face a face com Abrão e diz: olha, cara, eu vou te dar um filho, né? E desse filho você terá uma descendência muito extensa e tal. E Abraão é muito sincero com Deus, né? Abraão, ainda que Abrão, né? Até aí não havia acrescentado o segundo A, mas pode ser que eu me confunda, não há nenhum problema. Você chamá-lo de Abrão ou Abraão foi apenas um nome, uma letra adicionada no decorrer da história, mas é a mesma pessoa, tá? E Abraão responde com sinceridade a Deus: olha, Senhor, o Senhor está me dizendo que eu vou ter um filho, que eu vou ter descendência e tudo mais, mas minha mulher não engravidou até agora, né? Eu já sou velho, e ela também. Então, assim, eu estou meio que entendendo que a minha única descendência será... E aí ele indica, né? Ele indica Eliezer, né? Um homem que trabalhava lá com ele, e que era um de seus empregados, e falou: olha, eu vou ter que indicar alguém dos meus empregados aqui para quando eu morrer, minha herança não ser jogada ao vento, né? Eu ter para quem deixar. Vai ser um cara de outra terra, de outra cultura, e não vai ser a minha linhagem, não vai ser minha família. Senhor, o que eu estou vendo, o que está ao meu alcance no momento é isso. Ele foi bem sincero com o Senhor no capítulo 15. Para quem interessar aí, vale a pena também fazer a leitura após a live aí para melhor entendimento, tá? E agora no 16 é onde a história chega nesse ponto, né? Abraão naquela sinceridade com o Senhor, mas ele não demonstra estar desesperado, ele não demonstra estar ali ansioso, não. Deus prometeu, eu tenho que ter isso para ontem e tal, cadê meu filho? Ele aparentemente estava ali tocando a vida dele. Já Sarai, já a esposa, né?
nem tanto. E aí, um dado dia, ela chega em Abraão e fala, olha, eu cansei de esperar. Eu quero meu filho de uma forma ou de outra. Por quê? Porque não precisa voltar neste contexto aqui de 4, 5, 6 mil anos atrás. Não precisa voltar tanto. Até décadas atrás, né? Se você fizer uma pesquisa rápida na sua família, você vai ver que os seus pais, os seus avós principalmente, né? Tinham muitos filhos. Se cada um aqui for pesquisar, não, quantos filhos que o meu avô materno e minha avó materna tiveram? Quantos filhos que os meus avós paternos tiveram, né? Bisavós. Aí você vai chegar num número ainda maior. Era muito comum a mulher ser tratada de acordo com o tanto de filhos que ela podia dar para o marido. Era uma cultura que isso era em qualquer canto do mundo, né? É muito recente essa ideia de filho único, né? E por muitos séculos, milênios, enfim, independente da cultura, em muitos povos, em muitas nações, e aqui não era diferente, a mulher, a esposa, né, ideal era a que dava filhos e muitos filhos, né? Para que a família tivesse um nome aí conhecido e que não acabasse. Se você tem um casal e eles morrem sem filhos, aquela família, a partir deles, não progride, né? Não vai adiante. Então, era um sinal até de honra, né? De importância para aquela família em questão. E essa que é a questão pesava aí para Agar. Mas eu não vou ter filho, né? Já tô velha, a minha linhagem termina aqui, né? E ela põe o marido na parede. Fala, olha, e aí, cara? Deus está falando com você aí, então você se vira aí com ele. Ou eu vou dar meus pulos aqui. Só que não dá para pôr Deus na parede. E aí, Sarai decide atalhar, né? Não, olha, nós temos aqui uma pessoa que trabalha aqui em casa, você vai se deitar com ela e você vai ter esse filho. A nossa família precisa seguir adiante. Que ideia, né? Pasme, ele concorda. O que acontece? Abrão tem lá a sua intimidade com a empregada da casa e ela tem esse filho. Problema: Sarai continua não tendo seu filho. E aí você imagina, o que já era uma preocupação para Sarai, piora. Olha, eu não consegui o filho, e agora que essa mulher está grávida, ela está debochando da minha cara. Ela está, não, olha, eu posso engravidar e você não. Eu vou ter um filho e você não. E aquela situação que já estava ruim naquela casa, naquela família, vai escalando, vai piorando, né? Agora não é apenas inquietação, agora não é apenas ansiedade, agora é competição e até mesmo humilhação, desdém, né? E só que repare que quando nós tomamos decisões, é muito comum, embora seja uma atitude mais infantil, mas que muitas vezes muitos adultos tomam esse tipo de atitude. Quando nós tomamos um caminho que nós sabíamos que não era para tomar e dá errado, geralmente a gente não atribui a nós mesmos a culpa. Sarai olha para o marido e fala, oh, segura esse BO. Segura essa culpa aí. É sua. Você vai ver aqui que no verso 5, Sarai vira para Abraão e diz, olha, seja sobre ti. Então assim, ó, é culpa sua a afronta que eu estou passando. Ela parece que
dá um apagão de memória, né? Ela esquece que foi ela própria que deu a ideia toda. Abraão foi um banana de ter aceitado a proposta da mulher sem pensar? Foi. Óbvio que foi. Mas a ideia começou dela. E aí, a idealizadora de tudo isso, não. É culpa sua. Você estava como quem diz, você estava em paz com Deus, esperando os planos dele se cumprir na tua vida da maneira que ele falou que ia cumprir. Eu atalhei, te convenci, deu errado, e agora a culpa ainda é tua. Olha que legal, né? Imagina a situação desse homem. E agora a mulher põe o pão dele na parede. Não, cara, você é o culpado. Você é o culpado do que eu estou passando. E quando ela percebe que esse argumento não cola, ela escala até Deus o argumento dela. Julgue o Senhor entre mim e ti. Como quem diz, eu sei que eu estou certo. Mas, pergunta para Deus quem está certo entre nós. Parece briguinha de criança. Um casal já de idosos. Pessoas experientes, pessoas que deveriam ter mais maturidade na tomada de decisões, se comportando como crianças. Como bebês, brigando ali para ver quem está certo, quem tem que ficar com o brinquedo. E a história vai piorando, né? Não faz parte do texto que leremos hoje, né? Ele está mais à frente, mas você vai ver que chega ao ponto dessa empregada da casa sair de casa sozinha com o menino, né? E passar, inclusive, perto dessa criança, né? Passou muito perto dessa criança morrer, pela misericórdia de Deus que não morreu, né? Então, com base nesse texto, né, a gente pode tirar muitas lições. Né? A vontade de Deus para a nossa vida é a mesma que temos aqui no exemplo de Abrão. Ainda que as situações sejam contrárias, ainda que tudo pareça ou até esteja dando errado, a nossa atitude deve ser seguir em frente. Deve ser, olha, ok, eu creio. Não ir nem para o extremo A, nem o extremo B. Nem ser uma pessoa indiferente, que não dá a mínima para o que Deus está falando. E nem ser o outro extremo, que é o ansioso, que fica perguntando, repetindo e tornando a oração em uma reclamação. Porque a palavra também nos diz que oração repetida é tola. Né? Vai dizer, inclusive, olha, os pagãos fazem isso, por achar que por repetirem muito o que querem serão ouvidos. Né? Há religiões aí que, né, se repete a mesma frase, a mesma oração, o que você quer, repetido 10, 20, 30, 50 vezes, porque há lá o entendimento de que a repetição é como uma escada, né? Quanto mais você repete, mais sobe, mais chega perto de Deus. Não. O Senhor escuta, basta que você fale uma vez só. Né? E não é por vãs repetições, não é dessa maneira que nós devemos entender a nossa vida, a nossa busca a Deus. Né? Apresenta as tuas necessidades, apresenta as tuas angústias e vive, segue adiante. Né? Eu poderia dizer, né, e descansa, mas tem situações que nem descansar você consegue. Então, mas vive, segue, caminha, né? E Sarai, ela faz o que muitos de nós fazemos. Talvez você que acompanhou essa história deve estar revoltado. Não, mas como assim? Mas que história absurda. É absurda pelos olhos de quem lê, mas não tão absurda quando percebemos que somos parecidos em muitas coisas. Sarai atalhou. Quantas vezes temos uma direção
temos um caminho a seguir e decidimos atalhar. O que é atalhar? Tomar um atalho. Não, o caminho é esse, mas eu vou cortar por aqui, que lá na frente eu ainda chego mais rápido. Eu corto o caminho, eu não passo pelo processo que todo mundo passa, eu quero um privilégiozinho, então eu vou. Mas não apenas atalhou, Sarai destruiu a relação com seu marido, destruiu a harmonia familiar de sua casa por falta de sabedoria. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Muitas vezes, numa casa, o cara está lá trabalhando, ralando, trazendo o pão, saindo todo dia, de manhã, volta à noite. E a mulher, por alguma questão, não trabalha fora, está ali só cuidando da casa. Mas é aquela pessoa que o cara chega e todo dia está buzinando na orelha dele. Todo dia tá falando, nada tá bom, tudo tá reclamando. É uma maneira de destruir a casa com as próprias mãos. Você não precisa destruir paredes, objetos, mas destruir a paz, destruir a harmonia, o ambiente ali que é para ser o teu ponto de paz do dia. A nossa casa, quando chegamos no final de um dia, muitas vezes pesado de trabalho, é o nosso ponto de paz. Sarai, por causa da tua decisão, que ela achava, como o título dessa transmissão diz, que seria particular. Não, mas eu vou resolver a minha vida, o meu problema. Sarai foi extremamente egoísta. Ela nem perguntou como o marido dela também se sentia, a promessa também incluía ele. Mas ela fala, não, é uma vergonha para mim não ter filhos, então eu vou resolver o que me interessa. Se isso vai causar problemas ao meu marido, não me interessa. Se isso vai causar problemas à pessoa que trabalha na minha casa, não me interessa. Se isso vai causar problemas até uma criança que vai nascer e nem tem culpa do que está acontecendo, também não há problemas. Eu quero resolver a minha questão particular e o resto se dane. De novo, se não tomarmos cuidado, a maneira que tomamos decisões na vida, nós seguimos por esse mesmo caminho. Quantas vezes a gente olha em volta, não, ninguém sabe do que eu estou passando, ninguém sabe do que está passando na minha cabeça, eu vou resolver, eu vou fazer tudo do meu jeito, e lá na frente eu vejo como é que eu vou consertar isso. Não vou pensar nisso agora, não vou me aborrecer com isso agora. E foi dessa maneira que Sarai agiu. Vou resolver a minha questão e veja quantas consequências, quanto estrago. Ela autoriza, né? ela concorda com a ideia do seu marido se deitar com outra pessoa para ter um filho com ela. Tem um lado dessa história que pouca gente fala também, que é do ponto de vista de Agar. Agar, uma empregada da casa, que, né, trabalhava lá para a família, e ela acatou a proposta também. Nós falamos aqui, Sarai, né, faz a proposta, o marido aceita, mas tem uma terceira pessoa nessa história. Agar também concorda. Você pode me dizer, mas ela era uma pessoa que trabalhava na casa, que dependia do emprego, sabe lá como era essa relação interpessoal e de trabalho. Será que era tão agradável assim? Será que ela não correria risco se não aceitasse? Novamente, volta no capítulo 16. Abrão tinha assim, aceitava a ideia, a possibilidade de que a sua herança, e você vai ver nos capítulos anteriores que Abrão não era pobre, muito pelo contrário, tinha muitas posses,
E a empregada talvez viu a possibilidade, olha, assim eu posso conseguir um futuro melhor para o meu filho. Ela viu aquela possibilidade, olha, se ele está considerando Eliezer, enfim, um outro cara, uma outra pessoa que também trabalha aqui, na casa ou nas terras dele, também não é filho, também não é do mesmo sangue, e ele está considerando deixar, se ele vai deixar para um dos trabalhadores, que seja para mim. Cada um aí, né? Abraão sendo omisso, então tira ele fora, mas tanto Sara quanto Agar, cada uma vem do seu lado. Cada uma resolvendo fatores particulares sem pensar no estrago que poderia acontecer em volta. Por isso afirmamos aqui nessa transmissão, nenhuma decisão que você toma na sua vida é particular. Não se engane com isso. Ah, não, eu vou fazer isso. Eu vou para tal lugar. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou sair, eu vou entrar, eu vou sair de casa, eu vou fazer e acontecer. Tá, você mora sozinho. Você é uma pessoa que você não tem nenhum vínculo familiar, ninguém que se importe com você. Aí é outra história. Mas quando temos pessoas ao nosso redor, quando temos família, mãe, pai, filho, esposa, enfim, pessoas que se importam ali com você, que serão impactadas por essas decisões, você pode estragar muita coisa, mas muita mesmo. E sem volta. Nesse caso aqui, não teve volta. Quantas famílias hoje destruídas? Quantas famílias hoje que pai não fala com o filho não fala com o pai, não fala com a mãe, marido e mulher não se falam mais, genro e sogra, sogro e nora. Quantas famílias hoje que tá cada um pro seu canto? Por quê? Porque lá atrás foram tomadas decisões para resolver questões particulares e se teve a ilusão de que as consequências também seriam particulares. Principalmente, claro que essa live é para todos que nos acompanharem, mas agora um puxãozinho de orelha aí para quem é da fé, né? Para quem segue a Jesus. Para nós esse calo ainda aperta um pouquinho mais, porque quando você tem o teu entendimento de que você deve ser exemplo, quando você tem o teu entendimento que você deve sempre colocar na balança o meu entrar e o meu sair, o meu permanecer ou não, o meu falar, o meu comportamento, tudo isso é observado. Então, quando você vai tomar decisões, aqui nem trataremos tanto de comportamento, mas decisões, eu vou me mudar para esse local. Não, eu vou sair desse trabalho e vou para outro. Não, eu vou do nada, sem mais, sem menos, cansei. Eu vou deixar minha casa, eu vou me separar, eu vou sair da igreja, vou para outro lugar, eu vou fazer o que eu bem entender, eu vou resolver minha vida. O estrago vai ser compartilhado. O estrago vai ser compartilhado. Então, imagine uma decisão tão esquisita, para falar bem levemente, como essa. Aqui estamos falando de relação, né? Marido e mulher. Quantas vezes alguém entende, não, mas eu tenho meu casamento aqui, mas a coisa não está indo como eu planejei, então eu vou separar. Não estou feliz. A gente está hoje vivendo aí uma geração muito egocêntrica, né? Ainda hoje mais cedo conversávamos com alguns amigos num grupo de estudo, né? A gente falava sobre dopamina, né? A gente está aí na geração do celular, né? Então ninguém aceita estar entediado, ninguém aceita estar triste. Se o conteúdo que eu estou vendo eu não gosto, eu mudo de página, eu troco de rede social, eu deleto, eu bloqueio, eu faço, eu desfaço.
e muitas vezes se aplica isso na vida. Ah, não, se a relação não tá legal, eu não vou entender que tem altos e baixos. Não, descarta. Tudo é descartável, tudo você começou e coloca fim como se nada tivesse acontecido antes. Relações são descartáveis. Então, e pelo caminho fica o estrago. Eu particularmente posso dizer isso com propriedade. Eu trabalho em escola, né, com crianças, e lá você vê o resultado dessa conta mal feita, né? Os pequenos, eles sofrem demais com decisões não pensadas, né? Com decisões na hora da raiva, na hora do impulso, né? Quantas famílias aí que a criança nem sabe quem é a mãe, nem sabe quem é o pai, tudo foi feito ali de qualquer maneira, a criança obviamente é a menos culpada possível e está ali só vivendo aquele processo sem entender bem o que está acontecendo. Então, o puxão de orelha mais forte aí para nós cristãos é isso. Tudo o que formos decidir. Tudo. Você tem aí para a próxima semana decisões sérias a tomar? Senta com a tua esposa, com o teu marido, com os seus filhos, com o teu pai, com a tua mãe, com os seus irmãos. Conversa. E aí? É a hora? Vai causar danos a vocês? Vai, né? Como que a gente pode resolver isso da melhor forma, né? Eu particularmente tenho esse hábito, né? As pessoas mais próximas, assim, possível de mim é minha esposa e minha mãe. Ainda não tenho filhos, né? Então, tudo que eu vou decidir, falo, olha, senta aqui, as duas. Esse caminho, esse, né? Vai afetar todos, então qual? A gente pode ver e tal. Sarai não fez isso. Por um tempo destruiu seu casamento e incluiu outras pessoas nas consequências, né? Você vai ver que Ismael nasce, o filho de Agar e de Abraão, né? E ele vai seguir um outro caminho. Ele vai seguir uma outra jornada com sua mãe. A Bíblia não vai mais narrar detalhes do que aconteceu com eles, né? Só diz que Deus estende aí parte da promessa para Agar e Ismael. Olha, ok, vocês também terão uma descendência longa, né? E eu não vou desamparar vocês. Porque o Senhor não nos desampara, né? Muitas vezes fomos desamparados por pessoas que que tinham até o dever de estender as mãos para nós no pior momento da nossa vida, mas só tínhamos Deus, e ainda bem que tínhamos, né? E foi o que aconteceu com essa família, por entender que decisões são particulares. Podem até ser, mas as consequências você pode ter a certeza mais profunda desse mundo. As consequências serão coletivas. A nossa live de hoje é um tanto curta, já estamos encerrando. De tantos lados que essa história poderia render assunto aqui, é a reflexão que trago aí para essa semana. Cuidado com as decisões, principalmente decisões definitivas, decisões de entrada, de saída, de começar, de botar um ponto final. Analisa. Vai causar mais resolução ou mais dano? Outras pessoas vão sair feridas, né? Tudo temos que analisar. É óbvio que também temos que ver como estamos em relação a toda a situação. Mas não seja egoísta, não olhe só para você, né? Uma família inteira que foi devastada por uma única decisão.
uma única decisão. É o que aprendemos essa noite, que eu não sei como será a semana aí de cada um, não sei nem como será a minha. A palavra diz que não sabemos como será o nosso dia de amanhã, né? Mas que possamos ter uma certeza sobre o nosso amanhã, que não tomaremos decisões precipitadas, decisões na hora da raiva, decisões sem colocar na balança, sem pesar as consequências, sem pesar quanto estrago, quanto rastro de dor, de humilhação, de abandono, de injustiça, do que for, estaremos deixando pelo caminho, simplesmente por querer bater o martelo naquela hora e resolver do nosso jeito. Ok? Então é isso. E também acho que vale, né? Se você tem aí algum amigo, algum parente, alguém que você sabe que está para tomar uma decisão que pode lhe causar muito dano, que pode até destruir muita coisa, encaminhe essa transmissão para esse amigo, para esse parente, para esse vizinho. Quem sabe Deus não fala nessa vida, né? Muitas vezes não sabemos como abordar, né? Um amigo, abordar alguém ali com cuidado, né? Mas que estamos temerosos quanto ao futuro dessa pessoa, devido à impulsão, devido a ser uma pessoa impulsiva que, quando eu quero decidir, eu decido na hora sem pensar. Então, use essa estratégia, né? Encaminhe essa mensagem e também espero que tenha valido aí para você que está aqui assistindo, né? Estaremos, como de costume, fazendo uma oração final dentro do que aprendemos aqui hoje e que sirva de lição para a nossa semana e para o decorrer aí do nosso ano. Posso te garantir de com certeza, o seu ano vai ser muito mais tranquilo. Vai ter lutas? Vai. Mas vai ser muito mais ameno. Você pensando, você calculando tudo ao teu entorno antes de atalhar, antes de tomar decisões com uma ética duvidosa, com uma essência egoísta. Oremos. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado por essa mensagem, que, embora curta, mas traz uma lição muito importante para nós, não é? A tomada de decisões, ela pode mudar a nossa vida para bem ou para mal, e muitas vezes sem volta, sem retorno. Que o Senhor nos dê sabedoria a partir de hoje para pensarmos e colocarmos na balança todos os prós e contras de tudo que fizermos, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos dá sabedoria quando pedimos, sem lançar em rosto, diferente dos homens que podem jogar na nossa cara tudo que fizeram por nós. O Senhor não é assim. Então pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor dê sabedoria a cada um dos amados aí que nos acompanham. Eu não sei o alcance que essa live terá, através de compartilhamentos e envios. Eu não faço ideia o que acontece com a vida que está me ouvindo, hoje no ao vivo ou posteriormente, mas que o Senhor dê sabedoria na tomada de decisões, no começar, no terminar, no entrar, no sair, no ajuntar, no separar. Que em tudo possamos perguntar ao nosso redor e principalmente ao Senhor o nosso caminho a seguir. Somente assim teremos paz, somente assim teremos um futuro de sabedoria e de decisões iluminadas pelo Senhor. Assim peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, uma semana aí abençoada, de decisões bem pensadas para você e para sua família. E espero que essa mensagem seja de ganho, seja de edificação,
venha aí te abençoar, né? Cada um dentro da tua realidade, né? Venha te abençoar profundamente. O Senhor te abençoe. Se assim Ele nos permitir, domingo que vem, por volta de 9h30, 10 horas, estaremos aí com mais uma transmissão, mais uma mensagem para a sua vida. Até lá.